E aí, meu fera? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bacana, que bom que você está aqui. E nessa aula de hoje nós vamos falar de algumas características dos compostos iônicos. A primeira delas é que a valência é variável, ou seja, alguns compostos iônicos podem ter alguns metais, né? Alguns elementos metálicos, em que o NOx varia, ou seja, eles tenham mais de uma opção de valência. Eles podem fazer uma, duas, três ligações, certo? Geralmente esses elementos metálicos estão encontrados ali na família B, onde o subnível é D. Então, muitos átomos dos elementos metálicos, como o dos blocos P, vou fazer outra coisinha aqui, dos blocos P e D, principalmente, pode ter número variável de inox. Por exemplo, se a gente pegar aqui o SNO, por exemplo, que é o óxido de estanho. Se você fizer o NOx do oxigênio aqui é menos 2, para dar zero, aqui vai ser mais 2, né? Então, isso aqui é o óxido de estanho 2, em algarismo romano, né? Geralmente você vai colocar, certo? Agora, existe também esse cidadão aqui, que é o SNO2. Então, o NOx do oxigênio é menos 2, 2 vezes 2 dá 4, a soma tem que dar 0. Aqui eu não multipliquei, tá? Mas se você multiplicar o 2 por 1, vai dar menos 2. E para dar 0, aqui mais 2, tá? Mas NOx é um assunto que a gente vai ver no canal, mas só se você quiser antecipar alguma coisa, eu acho que eu tenho essa aula aqui no nossas videoaulas, né? Mas se eu não tiver, tem muitos vídeos bacanas de inox enquanto eu não chego lá, né? Para dar essa aula. Então vamos lá. Então 2 que eu tenho aqui dividido por 1 dá 2. Então o inox do estanho ali é 2. Já o inox do estanho aqui, ó, para dar 0 vai ter que ser 4, né? 4 dividido por 1, 4. Então aqui eu tenho o estanho com NOx 4, ou seja, eu tenho um óxido de estanho 4. Aqui é o óxido de estanho 2, aqui é o óxido de estanho 4. Como você está vendo, eu tenho aí NOx variável. Então, uma das características dos compostos iônicos é que ele tem elementos metálicos com NOx variável, certo? Mas, geralmente é assim, tá? Os caras da família 1A, a prata, 2A, zinco, cadímio, alumínio tem inox fixo. O resto, até o bismuto também eu posso colocar aqui. O restante, a maioria, tem inox variado, certo? O segundo, são as atrações iônicas, ou seja, as atrações iônicas nos compostos iônicos, elas são muito intensas, justamente porque eles têm diferença de cargas, né? Você está estudando ligação iônica, você está vendo que na ligação iônica a ligação iônica forma porque alguém doa e alguém recebe elétrons e a gente forma o retículo cristalino iônico, o aglomerado iônico, né? Então, as atrações iônicas são muito fortes, muito intensas. Isso é uma das características dos compostos iônicos, né? A terceira característica é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que você já sabe que são elevados, né? Então, os compostos iônicos, eles possuem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, certo? E isso ocorre por quê, Sandrão? Isso ocorre devido justamente às ligações iônicas serem intensas, certo? Isso na maioria dos casos, é lógico, né? E devido a também, aí você vai botar aí, ó, você vai botar aqui, deixa eu botar aqui, devido também às elevadas entalpias de rede. Pronto, agora você deve estar perguntando, Sandrão, o que é entalpia de rede? Nunca tive essa aula, não. mas aqui você vai ter.
Então eu vou fazer um aprofundamento sobre energia de rede, que explica muita coisa, principalmente sobre solubilidade, tá certo? Então, devido a essa entalpia de rede ou energia de rede serem bastante elevadas, isso faz com que eles tenham um ponto de ebulição e um ponto de ebulição elevado. O que o Sandrão quer dizer com isso? Quer dizer que se você tem aqui, por exemplo, um composto iônico, como, por exemplo, vou pegar aqui o NaCl, né, que é o cara que a gente mais gosta de dar exemplo. Para você separar esse cara aqui, ó, certo? Desculpa, separar não. Para você pegar esse cara e passar do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, ou do líquido para o gasoso, lógico que aqui eu estou fazendo uma fusão, né? Então aqui eu tenho uma fusão. Isso quer dizer que você vai ter que fornecer quantidades consideráveis de energia para afastar os íons durante a fusão e a ebulição. Por quê? A gente vai ver lá que quando você passa esse cara do estado sólido para o líquido, você vai formar os íons, você vai afastar os íons, né? Tanto é que a gente vai ver lá que é uma das características, né? Esse cara no estado sólido não conduz a corrente elétrica, mas no estado líquido conduz. Tá bom? O quarto é o estado físico nas condições ambientais. Nas condições ambientais, a maioria dos compostos iônicos, eles são sólidos. Sandrão, o que são... Eita, ficou horrível, né? Minha letra já não é muito bonita, então vamos tentar caprichar. Sólidos. Certo? Temperatura ambiente, gostaria de lembrar você, 25 graus Celsius, né? E a pressão, geralmente os cálculos é feito para temperatura ambiente e pressão de um atm. Então, na maioria dos compostos iônicos, a maioria deles são sólidos. Só que existe alguns compostos iônicos fortemente iônicos que encontram-se no estado líquido. A gente vai encontrar, certo? Mas geralmente esses caras que se encontram no estado líquido, geralmente essa galera são compostos orgânicos, certo? Como o C15H31 COOK+. Eu tenho aqui um sal orgânico, tá? Justamente, quem é esse cidadão, Sandrão? Esse cidadão aqui é o sabão líquido, certo? Ok? Então, a maioria dos compostos iônicos são o quê? São sólidos, a maioria. Existe líquido? Existe. Na maioria deles, geralmente, são compostos iônicos. A nossa quinta característica, né? Característica dos compostos iônicos, a nossa quinta é a solubilidade. A maioria dos compostos iônicos, eles são solúveis em compostos polares, certo? Como por exemplo, a água, H2O. Que é esse esqueminha em cima que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Então, alguns compostos iônicos, como os haletos, né, e os hidróxidos alcalinos, ou seja, as bases alcalinas, elas são solúveis em água, certo? Agora, existem alguns compostos iônicos, né, que também são praticamente insolúveis em água, existe, ou a solubilidade é muito baixa, certo? Mas existe. Agora, por via de regra, geralmente os compostos iônicos não são solúveis em compostos apolares.
Se você não lembra o que é apolar e polar, não se preocupe que você vai ter essa aula, tá certo? Então, os compostos apolares, geralmente os íons não são, os compostos não são solúveis nos compostos apolares. Mas tem uma coisa interessante. Os compostos orgânicos de cadeias longas, de cadeias longas, como por exemplo o exemplo anterior lá do sabão líquido, né? Esses caras geralmente são solúveis. Por quê? Porque eles possuem uma cabecinha, você vai ver que ele tem um corpozinho, lá em Química Orgânica a gente vai estudar isso aí, tá? Ele tem um corpozinho todo polar, mas tem uma cabecinha lá apolar, né? Ou desculpa, ele tem um corpo todo de hidrocarbonetos, que é polar, mas tem uma que é apolar e tem uma cabecinha que é polar, certo? Então eu vou mostrar para você aqui o mecanismo da dissolução do cloreto, né? Nós temos aqui para você ter uma ideia, aqui está o nosso querido sal, né, de cozinha. E eu tenho aqui 3 etapas, né? Que eu quero mostrar para vocês. Na primeira etapa, nessa primeira etapa aqui, eu tenho o seguinte, olha só. Faz de conta que eu botei o sal, né, em água. É bom lembrar que a água, o H2O, deixa eu só lembrar vocês aqui, ó. Daqui a pouco eu apago, tá certo? Ó, a água, ela tem essa geometria, né? Geometria angular em formato de V. Então, o oxigênio é o cara mais eletronegativo. Então, o polo dele é menos. E o do hidrogênio é mais porque ele é menos eletronegativo. Então, na verdade, quando você for desenhar a molécula de água assim, ó, a bolinha maior é o oxigênio, porque ele é o átomo maior. Então, você tem a carga negativa e as cargas aqui da água positiva. É o que está representando aqui, ó. A bolinha pequena, ela é o hidrogênio e a bolinha grande, ela é o oxigênio. Ok? Então, vou apagar aqui agora. Você já sabe quem é o polo negativo e o polo positivo da água. E aí a gente tem o que aqui no primeiro? No primeiro, assim que você joga o cristal de NaCl, ou seja, o sal sólido, ou seja, assim que ele é colocado em água, a superfície dele vai interagir com a molécula da água. Observe que, olha que bacana, se você ver o NaCl, o menos, esse átomo verdinho aqui, menos, está representando o cloro. E o vermelhinho aí, o vinho, está representando o sódio, que é positivo. E se você observar aqui, ó, você está vendo que o cloro está atraindo a bolinha menor, ou seja, ela está atraindo o hidrogênio da água. Por quê? Porque o hidrogênio da água é positivo. Já o cidadãozinho aqui, que é o mais, que é o sódio, está atraindo quem? Está atraindo a bolinha maior, que é o oxigênio da água, que é o polo negativo. Certo? Então, nesse primeiro exemplo, você está vendo que o sal vai interagir com a água, certo? E essa interação depende da orientação de quem? Das cargas, ó, da carga positiva, da carga negativa, em relação à carga positiva e negativa da água. O negativo atrai o positivo e o positivo atrai o negativo, os opostos se atraem, né? Já aqui no segundo esquema, continuando, né? Nesse nosso segundo aqui, o que é que acontece? Eu fiz de azul. Então, eu tenho toque, tem que fazer tudo igualzinho. Então, o que é que acontece aqui? Acontece, Sandrão, que acaba ocorrendo aqui, ó, uma interação entre a molécula de água e os íons sódio e o íon cloro. Essa interação aqui, a gente vai ver lá em forças intermoleculares ou interação intermoleculares, que ela é chamada de íon dipolo, que é a mais forte que tem. Eita, Sandra, mais forte do que a ponte de hidrogênio, é? É mais forte que a ponte de hidrogênio. Então, eu tenho a interação íon dipolo. E essa interação,
entre o cloro e a água, e o sódio e a água, acaba, se você observa, ó, afastando os íons do retículo cristalino. Lembra que tinha um retículo cristalino aqui? Certo? E aí ele vai começar a se dissolver, certo? Então as interações íon-dipolo são estabelecidas, ocorre um afastamento das cargas dos íons, certo? E esse afastamento, lógico, quanto mais longe começar a ficar, essa interação aqui vai diminuindo. É só você pegar dois ímãs, pega dois ímãs, um positivo e o outro negativo, à medida em que você vai aproximando eles, a interação entre eles vai aumentando. À medida em que você afasta, a interação vai diminuindo. Concorda comigo? Bom, vamos continuando no nosso raciocínio aqui. Então, ocorre o quê? A saída dos íons da estrutura cristalina. Beleza? E aí eu tenho aqui, lógico, de uma maneira simplificada, tá, galera? Que eu estou tentando explicar para vocês como é que ocorre a solubilidade de compostos iônicos. E na terceira, você praticamente já separou aqui, ó, o íon cloro e o íon sódio do retículo cristalino. Ao redor desse cloro e desse sódio, eu vou ter várias moléculas de água, que a gente diz que vai ficar solvatado, né? Isso aqui vai ficar cheio de moléculas de água ao redor de cada íon, como se fosse uma cebola, certo? A gente fala que os íons estão solvatados e depois, aqui já ocorre a diluição, né? Então, quando a diluição ela é completa, né, praticamente não há interação mais entre os íons. Entre eles não vai haver mais interação, porque eles estão solvatados em água, ou seja, todos os íons vão ficar circulados por milhares de moléculas de água. Bacana? Certo? E aqui eu tenho um gráficozinho para explicar um pouquinho aí como é que ocorre a dissolução, né, do Na. A dissolução do Na, ele é um processo exotérmico. Esse, Cedrão, o que é exotérmico, hein? É aquele que libera energia, né? No total você libera a quantidade de energia, beleza? Já a dissolução do NaOH, ela é endotérmica, ou seja, absorve energia. Endotérmica, certo? Então, o NaCl é exotérmico e a do NaOH é endotérmica. Aí isso acontece por quê? Justamente por causa da energia de rede que eu falei para vocês que a gente vai estudar. Mas eu posso fazer um gráficozinho aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, a energia de rede tanto é a energia liberada quanto absorvida, certo? Mas a gente geralmente chama a primeira energia, né, para quebrar a ligação. Então você vai quebrar a ligação aqui, ó, entre o Na e o cloro. Essa energia vai ser absorvida, que a gente chama de energia, é a primeira energia de rede. Observe aqui a setinha para cima, né, energia absorvida, certo? E depois você vai ter a energia de hidratação, né, que é justamente a separação dos íons, né, na forma aquosa. Observe que aqui é gasoso, isso aqui é teórico, tá, galera? Certo? Então, a energia para o NaCl se separar, ela absorve, e para se solvatar em água, ou seja, para ficar aquoso, para a atração entre a água, é de hidratação. Aí é que vem. Se essa energia for maior que essa, ou seja, a energia absorvida for maior que a energia liberada, a reação ela é endotérmica, que é esse caso aqui, ó, tá vendo? É maior que zero. Se você quer saber o que é endotérmico e exotérmico com maior detalhe, eu tenho essa aula de termoquímica aqui, dá uma assistida lá, tá? A minha intenção, como eu já falei, é gravar todas as aulas de novo.
nesse formato aqui de folha de caderno, indicando qual assunto bonitinho aqui, ó, certo? A minha ideia é essa. Já o NaOH, olha só, você quebra o NaOH, absorve energia, olha aqui a energia absorvida, certo? A energia absorvida. E aí, teoricamente, eles passam para o gasoso, né? Passam para o estado gasoso, depois eles são aquosos, ou seja, eles ficam lá solvatados em água. Aqui está representando aquela atração que eu fiz lá sobre água. Então observe aqui que no caso aqui, a energia de rede, que é a energia absorvida, ela é menor, olha o tamanho dela aqui, ó, do que a energia liberada, que é a energia de hidratação ou de solvatação. E aí, logicamente, ela é uma energia liberada. Ah, Sandro, eu entendi, olha. É, meu filho, você entendeu. Olha só. Primeiro, se a energia de rede for maior que a energia de hidratação, ou seja, se a energia absorvida for maior do que a liberada, a solubilidade do cara, a dissolução do cara é exotérmica, que é o caso do NaCl. Se a energia de rede, que é a energia necessária para quebrar o composto iônico, for menor do que a energia liberada, ou seja, a energia para ele solvatar em água, aquela atraçãozinha entre os íons e a água, for maior do que a energia de rede, então a dissolução ela é exotérmica, que é o caso do NaOH. Mas como eu falei, eu vou dar uma aula sobre energia de rede, é um aprofundamento muito bacana. Beleza? Vamos agora para as duas últimas, que é a condutividade elétrica. A gente já viu isso, né? Os compostos iônicos, eles não são bons condutores de corrente elétrica quando sólido, né? Então, para que um material iônico ele seja um bom condutor de corrente elétrica, é preciso que eles estejam no estado líquido. Por que, Sandrão? Olha só, no sólido, primeiro vamos falar o seguinte, condutividade elétrica. Para que você tenha uma boa condutividade elétrica, você tem que ter uma melhor movimentação dos íons, certo? Dos íons cátions e íons ânions, beleza? Uma grande movimentação. Então, essa movimentação vai ser bem maior quando o cara estiver no estado líquido, certo? Ou seja, quando ele estiver fundido, beleza? Já no estado sólido, o que acontece? No estado, eu mudei de cor aqui sem querer, ó, vermelhinho. Já no estado sólido, você não tem uma grande movimentação. Opa, deixa eu mudar de cor. Você já não tem uma grande movimentação dos íons. Essa movimentação é baixa. Certo? Então, os compostos iônicos conduzem melhor a corrente elétrica quando líquido ou ainda mais, quando dissolvidos. Também pode colocar aqui. Ou deixa eu voltar. Dissolvidos. Por que, Sandrão? Agora você já sabe. Porque você tem uma grande movimentação, que é justamente a movimentação necessária das cargas para que você tenha uma boa condutividade elétrica. E a nossa última característica aqui é justamente dureza e tenacidade. Então os compostos iônicos têm elevada dureza e baixa tenacidade, ou seja, os compostos iônicos eles são bem duros, ou seja, são bem resistentes ao risco. Em compensação, eles são fraquinhos quando recebe um choque mecânico, ou seja, uma porrada, né? Você bater, se você pegar um martelo e chegar lá no sal de cozinha, né? Se você pegar um martelo e bater naquela estrutura do sal de cozinha, certo? Se você pegar um martelo, que martelo lindo, você vai ver que esse cara vai se esfarelar, né? Vai ficar em pedaços, beleza? E isso tudo está relacionado a quê? A dureza
está relacionada ao forte grau de interação entre os íons. Os compostos iônicos, você já sabe que tem uma grande interação entre os íons. Já o choque mecânico, quando você submete um composto iônico a um choque mecânico, você costuma fragmentar os cristais grandes, né, em cristais menores. Esse fato é decorrente do seguinte: quando você dá uma porrada num sal de cozinha, por exemplo, num composto iônico, né, você aproxima os cátions e os ânions. Vocês aproximam esses dois caras aqui da rede, né? Da rede. Certo? Então, quando você dá uma porrada, o que acontece? Você vai aproximar os íons cátions dos íons ânions. Quando você aproxima esses caras, o que vai acontecer? Você vai fazer com que as forças repulsivas que se encontram manifestadas, elas vão, ou que se encontram minimizadas, elas vão afastar perante o choque. Bacana? Aqui eu quero só fazer uma observação. Na verdade, você vai aproximar cátions de cátions e ânions de ânions. Então você vai ter as forças repulsivas. Bacana? Então tá aí as características, certo? E até nossa próxima aula. Fique com a gente aqui que tem muita coisa bacana de ligações químicas. O curso é completo. Ok? Um abraço.